Pergunto-lhe a vocês: vocês acreditam em democracia? Vocês acreditam que nós vivemos numa democracia? Então acompanhem após o break. Breaking news. Hey, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Oh, yeah! Voltando aqui, antes de mais nada eu quero deixar registrado aqui que eu estou usando a jaquetinha aqui, ó, da Itália, em homenagem à Itália, para relembrar a Operação Mãos Limpas, que ocorreu na Itália. Sugiro vocês procurarem, darem uma pesquisada, se informarem na internet, né? Que foi uma época muito tenebrosa, onde os corruptos lá da Itália, todos foram presos e aconteceu todos aqueles casos de corrupção, né? Mas o que aconteceu de fato? O parlamento, né, aqui como se fosse o nosso Senado, o parlamento italiano, pró-corrupção, o que fez? Foi lá e livrou a cara, né, dos corruptos sujos, assim como o judiciário de lá, assim como acontece no Brasil, né? Fez todo aquele lenga-lenga lá e no final das contas livraram lá, votaram, fizeram aquela mistura assim, daquela corruptocracia, como podemos dizer, para poder liberar a cara dos safados, né? E foi isso que aconteceu lá na Itália e deixou uma imagem muito suja sobre o respeito em relação à Itália, justamente relacionado à corrupção. Bom, vamos falar então sobre o verdadeiro gabinete do ódio que acontece realmente aqui em nossa terra Brasil, né? O verdadeiro gabinete do ódio, ele comete abuso de autoridade e usa a Polícia Federal, né, como DOPS ou Gestapo, que é isso que eu estou vendo. Não há como me dizer algo contrário, para perseguir pessoas de índole ilibada, que são as pessoas assim como Luciano Hang, né, que teve suas contas bloqueadas, entendeu? Tudo por causa de mensagens de WhatsApp, de coisas que não está se provando absolutamente nada. Nada. Como se fosse ter, no dia 7 de setembro, né, a alegação, né? Essa é a alegação da perseguição, né? Que dia 7 de setembro eles estavam planejando um golpe caso o Bolsonaro não fosse eleito e coisa e tal. Cara, isso pra mim é o verdadeiro gabinete do ódio, porque você está perseguindo pessoas das quais tem índole ilibada e ainda em função de uma mentira, de uma narrativa criada. Mas vamos lá. Temos um ministro que acha que é um deus, né? Que atua contra a democracia e contra a Constituição. Qualquer jurista, para mim, que se diz, né, defensor da democracia e aplaude ou apoia isso, nunca leu a Constituição pra mim, meu filho. Nunca leu, não entende nada, não leu uma linha da Constituição. Aliás, não sei nem como se formou, né? Assim tu mente pra todo mundo e mente pra ti mesmo, né? E com certeza deve ser um jurista muito medíocre e não entende absolutamente nada de democracia, né? O jurista tem que atuar com imparcialidade, né? E pela justiça. Se não é feito isso, eu acho que é difícil você conseguir ter algo que te leve a ter credibilidade sobre isso. O Senado brasileiro é regido, para mim, boa parte por muitos covardes, muitos comprados e muitos vagabundos. Lógico que tem pessoas que querem um Brasil melhor. Mas para mim, a maior parte lá só é um monte de vagabundo atrás de dinheiro. Por isso, seu voto é muito importante para a gente mudar essa casa e mudar o Brasil. Tu acha realmente que nós vivemos numa democracia onde pessoas são perseguidas, né? Muitos gostam de papagaiar aí na internet, né? Ah, ditadura de 64, ah, ditadura. Mas atitudes que eu estou vendo hoje em dia são as mesmas de 64. Onde você persegue pessoas, onde você prende pessoas por comentários, por opiniões, por pensamentos, entendeu? É a mesma coisa.
Eu vim de uma família de esquerda, foi martelado na minha cabeça, embora eu não acredite nas coisas das quais tentaram me lobotomizar, entendeu? Aí eu criei minha própria opinião. Agora, se você que tem aquilo que você aprende de um professor que diz, ditadura, ditadura, nós não estamos vivendo numa democracia. Nós estamos vivendo num tipo de ditadura. A partir do momento que você persegue pessoas, que você prende pessoas, que você bloqueia contas de pessoas, isso não é democracia. Nem aqui, nem na China, nem em lugar nenhum. Entendeu? Aí vem dizer, democracia, porque a ditadura de 64 acabou, meu filho, não volta mais. A gente tem que falar do que a gente está vivendo hoje em dia, no momento real, agora que está acontecendo agora, na ditadura que está acontecendo agora, nesse momento, realidade aqui, neste momento. Então a todos aí, acompanhem. Eu vou deixar um vídeo aqui de algumas opiniões de pessoas assim que eu busquei, que também, com certeza, tem a mesma opinião que eu. O que a gente está vendo aqui está muito errado no Brasil. Eu acho completamente errado. São pessoas que têm opiniões, que conversam, que estão sendo perseguidas. Ou querem que no Brasil faça o quê? Que as pessoas não tenham mais direito de pensar, de raciocinar, de dar sua opinião, de conversar com as pessoas numa mesa de bar. Você não vai ter mais esse direito? Como a gente está vivendo? O que está acontecendo aqui é a mesma coisa como a Gestapo perseguia empresários judeus, né, na época nazista. Caso você não tenha caído na real, pesquise um pouco e tente se informar e entender para ver o que realmente está acontecendo de fato no Brasil. Que podem chamar de tudo, meu filho, de tudo. Menos que nós estamos vivendo numa democracia. Então, acompanhem aí os vídeos que eu selecionei para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal para dar aquele apoio, que eu vou continuar com as minhas opiniões. Someone has stolen 3 of my toys! What if I take off your head? Will you know then? How could you live in Segundo Alexandre de Moraes, existe aí um elevado grau de periculosidade a respeito dos empresários. O ministro derrubou o sigilo, dia 29, aí nessa segunda-feira, ao inquérito que investiga um grupo de empresários, um grupo de WhatsApp. Lembra? Sim. Do caso do Luciano Hang. É um papo interno. Então, aí segundo ele, essas condutas de elevado grau de periculosidade se revelam não apenas como meros crimes de opinião. Eis que os investigados, no contexto da organização criminosa sob análise, funcionam como líderes, incitando a prática de diversos crimes, influenciando diversas outras pessoas, ainda que não integrantes da organização, a praticarem delitos. Meu Deus. Aqui, na decisão dele, ele está tratando os empresários como uma organização criminosa. E não sou nem eu que vou falar. Eu vou aqui usar as mãos e um trecho de uma fala do Ives Gandra da Silva Martins, que é um constitucionalista muito respeitado. Segundo ele, o Moraes está mantendo os poderes em permanente tensão. Ele atribui a responsabilidade ao Alexandre de Moraes sobre essa tensão que existe hoje no Brasil. E o fato de não existir uma democracia plena em razão do Alexandre de Moraes. E ele até faz uma fala aqui que é interessante. Ele, numa entrevista com a Leda Nagli, que ele deu nessa última semana, dia 26, ele tem um trecho que eu achei legal. O que é a democracia se não a liberdade de expressão? Fico estupefato. Acho que preciso reaprender o direito, que passou a ser diferente daquele que escrevi, vi e estudei. Someone has stolen 3 of my toys! What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, divulgou nesta segunda-feira os documentos que, abre aspas, embasaram a operação da Polícia Federal contra 8 empresários acusados de defender um golpe de Estado no Brasil. A ausência de fala dos investigados que tenham ido além da mera manifestação de opinião confirma os abusos da decisão apontados por vários juristas. Agora, confirma-se que as conversas de WhatsApp que embasaram a operação da PF e a decisão de Moraes foram as mesmas divulgadas pelo site Metrópolis no dia 7 de agosto.
Um dos empresários alvo da operação, que inclui apreensão do celular, banimento das redes sociais, censura e congelamento de contas bancárias, cometeu o terrível crime de mandar um joinha para o grupo, curtindo um comentário alheio. A lista de seguidores também passou a ser instrumento da justiça no Brasil, servindo como prova em inquérito do STF. A investigação cruza os nomes e vê indícios de crime ao mostrar que donos de perfis se seguem uns aos outros nas redes sociais. Ou seja, se você tem afinidade política ou ideológica com outro empresário e ambos apoiam o governo Bolsonaro, isso já pode configurar uma formação de quadrilha, segundo Alexandre. Não há mais rodeios possíveis aqui. Nós estamos diante de um Estado policialesco, totalitário, que instituiu o crime de ideia, de opinião no país. Não é preciso ter cometido qualquer ato ilícito. Basta ser de um grupo com muitos defensores do presidente. Teve até jornalista, entre aspas, como Vera Magalhães, uma vergonha ao jornalismo nacional, segundo Bolsonaro, que constatou que a ação abusiva teve caráter preventivo para se evitar algo como a invasão do Capitólio no Brasil. É um Minority Report na veia, uma distopia em que se pune com base no crime futuro imaginado, com aplausos midiáticos. Pensar em... Someone has stolen three of my toys! What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? O Brasil ainda chocado com a ação da Polícia Federal na casa e no escritório de 8 empresários. Esperava que o ministro Alexandre de Moraes apresentasse a justificativa para ter autorizado essa operação. E, de fato, acaba de ser retirado o sigilo das investigações. Isso no 7º dia depois da ação policial. Mas o que apareceu não convence. E a pergunta continua: onde estão as provas? Porque troca de mensagens, apenas opiniões sem ação, ainda que sejam contra a democracia ou mesmo em defesa de golpe, ideia que combatemos e abominamos, não configuram crimes. E estão longe de fundamentar aquela operação policial. Vão crescendo os sinais de que estamos diante de mais um desatino do nosso judiciário, como tem acontecido desde a Lava Jato. Sem provas claras e contundentes, Alexandre de Moraes desempenha nesse episódio mais o papel de mandante, fora da lei e da Constituição, do que de ministro que deveria zelar por essa mesma lei, por essa mesma Constituição. Pelo respeito que temos à instituição do Supremo Tribunal Federal, queremos acreditar que ainda possam existir evidências convincentes, mas a expectativa se reduz. O tempo passa e a cobrança vai ficando mais intensa e a indignação também. Ou será que esse material não existe mesmo e o país vai ter que conviver com um ministro do Supremo que virou, de fato, mandante de operações ilegais, um ministro justiceiro? Essa é a opinião do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Someone has stolen three of my toys! What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? É um momento de empresários que representam, né, uma boa parte do PIB brasileiro, uma boa fatia do empresariado nacional, se reunir e colocar palavras, frases como essa, assim, eu prefiro golpe a ver certo candidato vencedor da disputa eleitoral? Renata, eu queria ver o que tem dentro dos grupos de esquerda. O que eles falam lá? Se eles colocaram um X9 dentro de um grupo de direita de empresários, eu queria ver o que tem dentro de um grupo de sindicato, dentro da cúpula do PT. Me arranja um X9 e traga também para a tona isso aqui. Por que estão só vendo um lado? O que eu vejo hoje, principalmente na imprensa, é bater em todo mundo que está do lado do presidente Bolsonaro. O que passa para o outro lado, todo mundo passa a mão na cabeça. É um grupo de empresários, a turma da esquerda, que apoia os empresários da esquerda, é um grupo democrático, é um grupo de empresários. A partir do momento que você fala que é Bolsonaro ou você
compactua com as ideias do atual governo, você é um empresário bolsonarista. Vamos parar de colocar nome das pessoas que fazem parte do governo de pessoas do mal. Vamos tratar todo mundo igual. Nós não estamos vivendo numa democracia. Nós, inclusive hoje falei de manhã, é engraçado, cortam as nossas redes sociais, tentam nos calar. Do outro lado, está toda a imprensa batendo palma. O pessoal da esquerda, é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. É um controle de mídia. É um controle de mídia para acabar com o nosso presidente e com o atual governo. É o pessoal da imprensa quase com total. É de um lado contra uns coitados dos velhinhos que estão num grupo de WhatsApp privado. Isto é uma vergonha. Nós temos que avisar, não só para todos os brasileiros e para o mundo, que aqui no Brasil nós estamos vivendo um momento de totalitarismo. Someone has stolen my child! What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? Não existe crime cometido com palavras, vamos dizer de novo isso. Pode ser, alguém pode incorrer nos artigos que previnem crimes contra a honra. Aí você é julgado por injúria, calúnia ou difamação e punido com multas. Então ninguém é preso por isso, né? Embora esteja previsto aí no Código Penal que você pode ficar detido por pouco tempo. Aí vamos a esse crime inventado, né, do golpe pelo WhatsApp. Se não é possível você manifestar qualquer tipo de preferência, e lá eles não fizeram nada demais, qualquer tipo de opinião, você não podia ter no Brasil o Partido Comunista, por exemplo. O Partido Comunista, o programa dele é abertamente contrário à democracia. É favorável ao partido único. Você não tem eleições. Você só pode implantar o comunismo com um golpe na democracia. E isso aí é ignorado. Agora, alguém, por ser bolsonarista, por apoiar o presidente Bolsonaro, emite uma opinião qualquer e é vítima dessa violência que já foi longe demais. Esse inquérito do fim do mundo foi instaurado há 3 anos. 3 anos. E não é que não tenha terminado ainda. Você tem um prazo para encerrar o inquérito. Ele não termina e os acusados não sabem do que são acusados. Então nós conseguimos superar, a gente vive dizendo que a realidade brasileira supera amplamente a ficção. Nesse caso, o Alexandre de Moraes está superando o Kafka. No livro O Processo, que é um clássico, começa assim, não estou dando nenhum spoiler não. Ele começa assim, dois policiais. Os agentes, né, do governo. Do governo, dizem, é um homem, Joseph K., que ele é o personagem, que ele está sendo intimado aí para prestar um depoimento e tal. Ele pergunta, mas o que eu fiz? Não podemos falar. Pronto. E assim começa. No caso do Alexandre de Moraes, o que esperam todos os que a Ana citou e os outros ministros do Supremo? Eles não sabem da Constituição? Eles não leem os códigos legais? Ninguém tem coragem de defender essas ações do Alexandre de Moraes. A gente vive convidando para debater no Direto ao Ponto, aqui, não aparece ninguém. Eles não têm coragem de fazer isso. E só o Alexandre de Moraes, sem dar entrevistas e tal, justifica com alguns rompantes aí dele o que ele faz. Estou defendendo a democracia. Os outros ministros não se pronunciam a favor, não têm coragem, porque é indefensável. A ameaça à democracia brasileira é o Alexandre de Moraes. Quem está descumprindo é ele. Então, de novo, né, vamos pegar o exemplo dos empresários, para provar o tamanho da injustiça. Eles sofreram, estão com as contas bloqueadas. O Alexandre não voltou atrás, até onde eu estou informado. Não é? Então é o seguinte, o Lula
É a favor do regime bolivariano da Venezuela. Ele está, então, pregando, aliás, está declarando apoio a uma ditadura. É crime? Não. Não é. Crime não é. Quer dizer, é uma coisa indecente, imoral, mas não é crime. Você não se comete crime com palavras. Vamos repetir a exaustão para ver se o Alexandre de Moraes aprende. Só com ações. E mais, país que tem preso político, e o Brasil tem, não é democracia. A democracia só existe se não há presos políticos. Quando é que ele vai aprender esse beabá? Someone has stolen my time! What if I take off your head? Will you know then? Você não pode dizer que você está protegendo a Constituição se você viola a Constituição, porque não faz sentido, é incoerente. E aí eu vou pedir, por favor, para você colocar o próximo áudio, porque eles consultaram a PGR, sim, mas não foi a PGR que o Estado brasileiro reconhece, não. Não foi essa PGR, não. Foi outra. Por favor, põe um áudio. Hoje, a gente tem procurador, como você sabe? Porque eu tô um pouco... A gente não tem, né? Supostamente não tem. No intervalo de tempo de 2018 e 2022, na ausência do Procurador-Geral da República, um partido político chamado Responsabilidade assumiu essa função. Ah, entendi. Parece que a gente tá fora de aras. Então aqui nós temos Randolfo Rodrigues, o senador, que, segundo o inquérito que foi tirado de sigilo ontem, foi quem pediu as medidas contra os empresários, dizendo que não temos procurador, tem um partido chamado Rede Sustentabilidade que assumiu o papel da PGR. Mas ele detalha de forma mais explícita. Põe o próximo áudio, por favor. Bom, é por isso o seguinte, é por isso que eu não perco tempo direcionando qualquer petição a Augusto Aras. Eu não perco tempo direcionando qualquer petição, qualquer notícia crime a Augusto Aras. Porque é inócua. Por que faço a estratégia de fazer petição direta ao Supremo? Porque aí sim, o Supremo Tribunal Federal, aí pede a manifestação do Procurador-Geral da República e da Polícia Federal sobre as providências. Mas, sobretudo, pede a movimentação da Polícia Federal. Como é um inquérito, o presidente do inquérito pode se manifestar para as providências serem tomadas, independente da tomada de decisão e de qualquer tipo de encaminhamento da parte de Augusto Aras. Essa é a vantagem de ser um inquérito. Não se depende dele. Não se trata de uma ação. Nós não estamos movendo uma ação civil pública. Estamos peticionando no âmbito de um inquérito que está em curso e o presidente do inquérito chama Alexandre de Moraes e o presidente do inquérito pode despachar, se quiser, as providências que nós lá encaminhamos, lá pedimos. Perfeito, senador. Caraca. Maravilhosa essa fala, né? Aí ele tá deixando claro que, como é um inquérito, e olha que coisa mais conveniente, no inquérito cabe qualquer coisa, a gente pode socar qualquer coisa lá dentro. E se fosse uma ação, se caso nesses 3 anos que já se passam desde o início desse inquérito tivesse aberto uma ação, ele não poderia fazer nada. Mas como é um inquérito, cabe tudo. E aí ele colocou lá os empresários, ele pediu para Alexandre de Moraes colocar lá esses inquéritos e pediu essas ações contra os empresários. Aí o Alexandre, que é o presidente desses inquéritos, disse, achei legal, acho que a gente faz assim, obrigado, PGR. E aí ele autorizou isso e deixa claro, na quebra de sigilo do inquérito, que foi a pedido, teve outros pedidos também, mas ele cita nominalmente o senador Randolfo Rodrigues. Mas é muito interessante a gente lembrar quem é Randolfo Rodrigues, porque ele não é apenas um senador da oposição. Coloca o print, por favor. Randolfo desiste de ser candidato para coordenar a campanha de Lula em 2022. Então aqui a gente está falando de um senador da República que atua na coordenação de campanha do maior opositor do presidente Bolsonaro nas eleições de 2022. Someone has stolen my time! What if I take off your head? Will you know then? How could you let this happen? Quando soube, e eu pensei que não fosse verdade, que o padre Paulo Ricardo, que eu acompanho, também vai ser monitorado por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque ele está entre os 100 maiores do Telegram. Padre Paulo Ricardo, para quem não sabe, é um padre católico, da Arquidiocese de Cuiabá, que desde 2006, eu acho, está nas redes sociais falando sobre apostolado, liturgia, questões de fé, nada de política, eminentemente religioso. E ele está lá, alvo da censura prévia, que está proibida na Constituição, além do que está sendo alvo também da agressão a um direito que está previsto no artigo 5º da Constituição, a linha 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
E lá no artigo 220, tá a manifestação do pensamento, a criação, a expressão, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. Como é que pode? O ministro não é o guardião? Liberdade é algo que não permite um mas. Você tem que ter direito de liberdade de expressão, que, aliás, é um dos primeiros artigos da Constituição Federal do Brasil, a qual o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, deveria ser guardião. Liberdade de expressão não pode ter cerceamento de opiniões. Você não pode impedir youtubers que têm os canais cancelados, desmonetizados, porque simplesmente questionam o status quo de um STF que tem metido os pés pelas mãos. Eles estão dando pedaladas para conseguir instituir uma liberdade de expressão cerceada que é muito perto de um controle. E isso é muito preocupante. Eu tô com medo de sofrer censura nesse país em que eu sou livre, um país democrático, um país em que o presidente foi eleito e eu tenho direito de falar o que eu quiser e não ser presa, não ter medo de ser presa e poder ter liberdade de expressão. Isso sim é democracia e liberdade. Então, galera, vocês viram os exemplos que eu dei para vocês? De alguma forma você pode dizer que você está a viver numa democracia? Um veículo de comunicação como a Rede Globo, que fica toda hora rotando na TV, democracia, não faz uma única matéria sobre este absurdo e quer dizer que a gente vive numa democracia e quer continuar arrotando democracia, esfregando uma mentira na cara de todos os brasileiros? É isso? Vão continuar fazendo isso para desmandos de coisas ilegais que não tem nada a ver com democracia? País que tem democracia de verdade não tem preso político. A partir do momento que você tem preso político, você não tem democracia. Então eu digo só uma coisa para todos vocês. Aqui jaz a democracia brasileira. Se você vier me dizer que existe democracia, cara, tu mente pra ti, mente pra todo mundo e mente principalmente pra ti mesmo. Acompanhe o canal. Para receber as novidades e acompanhar os playlists, chega aí e te inscreve.